Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Estamos começando hoje mais uma aula. E essa a carta de Paulo aos irmãos de Filipos, aos filipenses. Eu me chamo Ana Caroline e sou a professora da EBD, da Igreja Batista da PIB de Olaria. Então vamos começar. Para começar, vamos recapitular alguns pontos, que foram falados nas aulas passadas. Só para contextualizar, Filipos ficava na região da província da Macedônia. Essa igreja foi a primeira igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele escreveu enquanto estava preso. Então, é uma carta que Paulo também escreveu na prisão, mas com o objetivo de, primeiro, agradecer a Deus pela vida dos irmãos em Filipos, porque eles estavam dando um bom testemunho. E no capítulo 3, especificamente, ele vem falando sobre o cuidado com os falsos mestres, ou como ele coloca aqui, com os falsos cristãos. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 11. É importante que a gente leia todo o capítulo 3, mas eu vou me deter a esses versículos que eu considerei mais importantes para a nossa aula. Então, o capítulo diz assim, vamos ler. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. De início, gostaria de destacar o versículo 1, quando Paulo ele fala na parte B, ele fala que para ele não é pesado repetir as mesmas coisas, para os irmãos em Filipenses, até porque a repetição, ela geraria uma melhor compreensão e eles poderiam se firmar mais nessa verdade. Então, o objetivo, nesse começo, é que eles se alegrem no Senhor, se alegrem nas promessas do Senhor, e que eles não fiquem enfadados por escutarem as mesmas coisas sempre, mas que essas coisas, que eram a verdade, seriam sim sempre anunciadas por Paulo, e ele não via problema nenhum nisso. Agora, os versículos que eu acabei de ler para os irmãos, ele fala sobre o cuidado com os falsos mestres e os falsos obreiros. E sobre quem Paulo estava falando ali naquele momento, eram os judeus, que por descenderem de Abraão, que por observarem as leis, que por obedecerem todas as regras que Deus havia instituído, acreditavam que assim só eles alcançariam a salvação, só eles eram os agraciados por Deus. E com isso desprezavam os outros povos, desprezavam os gentios. E ainda por cima, na verdade eles praticavam em parte, porque eles não conseguiam compreender a profundidade daquilo que a lei gostaria de trazer para eles, estava trazendo para eles. Então,
Muitos deles eram da seita dos fariseus, e os fariseus, como muitos sabem, eram conhecidos como pessoas que, né, pregavam, tinham conhecimento da palavra, tinham conhecimento a respeito de Deus, e Paulo fez parte desse grupo, né, de judeus, mas que pregavam e não praticavam. Então, o que eles falavam não condizia com a sua prática, com a sua vida. Então, Paulo traz um alerta, cautelai-vos deles, porque eles também têm uma certa justiça própria. Eles acreditam que por fazerem esses tipos de coisa, por praticarem essas boas obras, eles são salvos. Eles se baseiam na própria justiça, no próprio desempenho. E aí Paulo vem colocando o exemplo dele, né? Ele diz que se é para se gloriar na carne, ou seja, na natureza humana, no esforço próprio humano, eu coloco meu exemplo, né? E ele vem listando todos esses tópicos que a gente pode dizer que faziam parte do currículo de Paulo, né? Então ele disse, eu era exemplar, eu era um fariseu, eu era alguém que seguia à risca todas as regras, eu era alguém que perseguia a igreja, eu era alguém que foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei, ou seja, irrepreensível, de acordo com a lei, irrepreensível, não tinha nenhum erro em mim. Mas aí vem a melhor parte. Aí vem a parte em que Paulo tira todo o foco, diz que considerou todas essas coisas, todo esse mérito próprio. Ele usa até uma palavra forte, esterco, que significa excremento de animais. Ele considera todas essas boas obras, todas essas justiças, né, humanas como esterco, como algo que não vale nada diante do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo se coloca como exemplo de alguém que seguia todas as regras, que seguia todos os rituais, que seguia todos os mandamentos de Deus. Mas quando ele percebeu a pessoa de Cristo Jesus e o que ele veio trazer, e a salvação, né, através da graça, a gente sabe que a salvação é mediante a graça. Ele considerou todas essas coisas como perda. Por que ele considerou? Porque todas essas coisas se baseavam no próprio esforço dele. E quando ele entendeu que nenhum esforço era capaz de trazer para ele a salvação, mas essa salvação era só mediante a fé no único Filho de Deus, naquele Cordeiro que foi morto, né, e que não há nenhum tipo de esforço humano que possa adquirir essa salvação, ele disse que considerou todas essas coisas como perda para ganhar a Cristo, né? E é assim também que nós temos que viver. Se nós temos vivido como pessoas que consideram a própria justiça, que nos consideramos merecedores de alguma coisa, achamos que Deus tem a obrigação de nos dar algo, né? Somos pessoas que somos irrepreensíveis. Vamos aos domingos, vamos para a igreja todos os domingos, isso é muito bom. Fazemos todas as atividades na igreja, mas se nossa fé, se o objeto da nossa salvação não for Cristo Jesus, de nada essa vida está adiantando. É preciso que nós tenhamos um encontro real e genuíno com Cristo Jesus. Só a partir desse momento nós seremos verdadeiramente salvos, seremos verdadeiramente regenerados e vamos poder adorar a Deus da forma que ele deseja, como Cristo falou para aquela mulher que se encontrava perto do poço, né? Existirá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É isso que Paulo quer dizer no versículo 3, ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a partir do momento que somos regenerados, colocamos nossa confiança, né, temos a certeza de que não conseguiríamos a aprovação de Deus se não fosse por Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, aí sim nós conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque nós nascemos de novo. Nós sabemos que essa carne, sabemos que tudo que o pecado afetou trouxe morte, né? E esse corpo também vai perecer, esse corpo também ele vai algum dia acabar. Mas nós temos nosso espírito regenerado, e é esse espírito que vai se encontrar com Deus. E nós adoramos hoje a Deus em espírito e em verdade.
Essa é a primeira parte. Ele vem falando sobre, né, essa cautela que nós temos que ter, não só com os outros, mas com nós mesmos, né? Nós precisamos nos avaliar sempre e entender o que temos vivido e como temos vivido o Evangelho. Mais para frente, Paulo diz que ele não alcançou ainda essa perfeição, né? Essa perfeição, essa vida totalmente plena em Cristo Jesus, ele não alcançou, mas que ele prossegue diariamente para o alvo que é Cristo Jesus, e ele faz isso deixando as coisas que ficaram para trás, ou seja, prosseguindo, né? Alcançando novos níveis de relacionamento com Deus, alcançando mais comunhão com Deus, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, ou seja, para frente, não se importando com as coisas que ficaram para trás, porque o passado Cristo levou. E aí, Paulo, no versículo 17, ele vem falando sobre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz, olha, Filipenses, vocês também precisam ter cuidado com esses. Observem o meu comportamento, observem o exemplo que eu estou dando a vocês, que eu dei a vocês no momento que eu instituí essa igreja. Porque existem alguns entre vocês que só se preocupam com o próprio estômago. O que seria essa expressão? As pessoas que só se preocupam com elas mesmas, só visam o próprio interesse. Pessoas que, como ele diz mais pra frente, que não tem uma mentalidade de alguém regenerado, uma pessoa que só pensa nas coisas terrenas, só vive em busca do próprio prazer. Quando, na verdade, Cristo nos oferece não só uma vida desde agora plena e abundante, mas também uma vida nos céus. E é essa a esperança do cristão, é essa a esperança que Paulo tenta colocar diante dos olhos dos irmãos em Filipos. Né? Ele fala... Ele diz que a vossa pátria, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então ele vem dizendo, né, olha, não olhem para as coisas dessa terra, não vivam pensando que a vida de vocês só se resume a esse espaço aqui. Porque na verdade não, Cristo veio para nos dar a vida eterna, uma vida que depois da morte vai ser uma vida completa, uma vida sem a presença do pecado, uma vida onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá ranger de dentes, né? Uma vida em que não haverá coronavírus, uma vida onde não teremos problemas, né, como nós encontramos aqui. Então vivam dessa forma, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, tendo em vista, avaliando-se a si mesmo, né, tendo cuidado com a fé, a pregação que não é confirmada pelas obras, pela sua vida, né? Não sejam hipócritas. Ele diz, né? Eu também fiz parte, eu vi que tudo isso é um engano. Eu estava me gloriando em mim mesmo, estava me gloriando na minha própria sabedoria, na minha justiça, e eu entendi a partir de Cristo Jesus que a salvação só vem através da fé que nós depositamos nele. Então eu tirei a minha fé desses meus esforços, eu tirei essa minha fé daquilo que eu considerava como o mais importante para mim, e aí eu depositei a minha fé em Cristo Jesus, né? Então, esse é um breve resumo do texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, todos esses pontos que nós possamos avaliar, que nós possamos nos avaliar diante desse texto, que ele seja um espelho para as nossas vidas, né? Primeiro, que nós possamos considerar o conhecimento de Cristo Jesus como algo mais importante das nossas vidas, que nada seja capaz de tomar o lugar de Cristo em nossas vidas, que nós vivamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? E que a gente deixe as coisas que para trás ficam, como Paulo disse, prosseguindo para o alvo, como a Bíblia diz, de glória em glória, né? Cada dia mais fé, cada dia mais confiança. Tá difícil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e essa é uma certeza que nos traz alegria. Alegremos-nos no Senhor, como Ele diz aqui, e pensem como cidadãos dos céus, porque agora não somos mais cidadãos da terra. Nós recebemos um selo, nós recebemos a marca de sermos propriedades de Deus, e com isso nós não podemos viver baseados
com as nossas esperanças todas aqui nessa terra. Temos que viver aqui sim, temos que trabalhar, temos que estabelecer relacionamentos. Só que nós temos uma esperança. Só que nós temos um lugar para onde ir depois. E então ele diz, né, se confiem nessa promessa. Cristo, ele recebeu todo o poder sobre os céus e a terra, e ele é capaz, pelo poder que lhe foi concedido, de transformar o nosso corpo, glorificar assim como foi o dele. Quando eu escuto esse texto, irmãos, não sei vocês, mas eu fico feliz da vida, porque todos os problemas que nós encontramos no nosso corpo aqui não serão nada. Isso aqui vai ser tudo restaurado, vai ser tudo transformado, né? Então, esse foi o estudo no capítulo 3, eu espero que tenha abençoado a sua vida, que você leia todo o livro de Paulo aos Filipenses, não fique só no capítulo 3, né, que são informações muito importantes e que vão acrescentar aí a sua fé. E mesmo que elas sejam repetidas, assim como Paulo diz, elas serão repetidas porque é a verdade, e isso serve para que nós tenhamos segurança das coisas que nós temos em Cristo Jesus, das promessas que ele nos fez. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo em família e que você se firme nessa promessa e que nós sejamos assim como Paulo, também imitadores de Cristo. Beijo, fiquem com Deus.